Só o nosso Deus é a saída, Ele é a porta de escape. É por isso que o salmista ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é? Mas graças a Deus que o Senhor Deus nos guarda, nos protege, o guarda de Israel está do nosso lado. Louvamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Alguns irmãos estão conosco, a irmã Janeide, a irmã Janaína, a irmã Maura, a irmã Oderlândia, a irmã Élida. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão na transmissão do culto online do canal da SEMAD SJP. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos ricamente. Meus amados irmãos, vamos nesta oportunidade agora meditarmos na palavra de Deus. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, que é rica, e com certeza o Senhor Deus ele já tem falado conosco, já tem falado com você, já tem falado comigo, porque Ele é bom, não porque merecemos, não porque somos dignos, não, mas porque Ele tem compaixão de nós. Eu creio assim, e com certeza o Senhor continuará falando com você através da palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, meus irmãos, é o texto base para a nossa meditação, aonde já temos falado sobre uma vida cristã equilibrada, aonde nós aprendemos, aonde nós percebemos que Paulo ele ensina aos romanos que para superarmos, para que suportemos uma situação difícil na nossa vida, nós precisamos estarmos com a nossa vida equilibrada. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele vai dizer que para termos uma vida cristã equilibrada, nós precisamos estarmos fundamentados. E ele disse que nós estamos fundamentados na justificação, aonde Cristo nos justificou. Através desta justificação nós alcançamos a paz com Deus, saímos da condição de adversário, de inimigo de Deus, e hoje nós nos encontramos na posição de filho e de filha de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como escreveu Paulo aos Coríntios. A outra base que o apóstolo Paulo ele diz que nós nos gloriamos na glória de Deus. E a partir desta base, na nossa vida, vai gerando em nós uma vida cristã equilibrada. E esta vida cristã equilibrada produz em nós constância, aonde nós, como cristãos, estamos sempre buscando a perfeição, a estatura de varão perfeito. E nessa constância, nós entendemos que sempre buscaremos o melhor, seja nos momentos bons, seja nos momentos maus, sempre nós estaremos buscando a presença de Deus. E com isso é um resultado de uma vida cristã equilibrada. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a partir da nossa vida ser constante, ou seja, sabermos adorar a Deus, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, isso gera em nós, meus amados irmãos, algo tão especial que nós meditamos, que faz com que nós possamos suportar as tribulações da vida. Falamos no culto passado que uma tribulação é todo e qualquer ato que nos deixa em uma dificuldade, em uma situação contrária, nos tira, vamos dizer assim, o chão dos nossos pés. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, baseado na palavra de Deus, que a partir do momento em que nós alcançamos uma vida cristã equilibrada, nós adquirimos condições para
superarmos, para suportarmos as tribulações que nos vêm. E tudo isso é consequência, meus amados irmãos, da nossa base para uma vida cristã equilibrada. Nós lemos no último culto o versículo de número 3, que diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, o que não é nada fácil. É fácil nós nos gloriarmos quando tudo vai bem, como dissemos. É fácil nós gloriarmos e glorificarmos a Deus quando há mantimento na despensa, quando a nossa vida conjugal está perfeita, em harmonia, quando os nossos filhos estão na casa de Deus, adorando a Deus juntamente conosco, quando estamos empregados, ou quando temos paz interior. Mas quando essas coisas desandam, ou seja, quando o nosso barco ele começa a querer entrar água, começa o desespero, começa a angústia, começa a falta de fé. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que nós, para termos uma vida cristã equilibrada, nós precisamos conciliar os momentos bons e os momentos ruins, e sabermos que Deus está conosco, mesmo tanto nos momentos ruins como nos momentos bons, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. O que você tem que entender, o que nós precisamos entender, e para isso precisamos ter uma vida equilibrada, uma vida cristã equilibrada, é que mesmo em meio à tempestade, Deus ele está do nosso lado. Mesmo enfrentando o gigante, nós não enfrentamos o gigante sozinho. Mesmo diante de uma grande muralha, você não está só. Mesmo diante de um mar que se levanta, Deus, ele está com você. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você não vai para a cova sozinho. Você lê Daniel, você vê que aqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo ardente. E vocês perceberam, e você percebe que quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, e o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele disse: olha, eu não vejo mais 3 homens amarrados na fornalha. Eu vejo 4 homens, louvado seja o Senhor, soltos. E ele diz que o 4º homem é diferente. O 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses, louvado seja o Senhor. E eu entendo, meus amados irmãos, que o Nabucodonosor não entendeu o mistério de Deus. Nabucodonosor confundiu o 4º homem como sendo o 4º homem. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus que ele não era o 4º homem. Ele era o primeiro homem da fornalha de fogo, louvado seja o Senhor. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que quando aqueles 3 amigos, servos de Deus, foram lançados na fornalha de fogo, lá estava o primeiro homem. Oh, aleluia! O Jesus de Nazaré, ele estava lá para lhes ajudar. E isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com cada um de nós que temos uma vida cristã equilibrada. Deus, ele está do nosso lado. Você crê nesta palavra? Adore a Deus, glorifique a Deus, bendiga a Deus aí na sua casa, porque Deus, ele está lhe observando. E o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele vai dar continuidade no capítulo 5, a partir do versículo de número 3, que ele dizendo assim, ó, nós lemos a primeira parte, e não somente isto, mas também que nós nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação, olha só, produz a paciência. E aqui eu aprendo, meus amados irmãos, algo tão especial da parte de Deus, para mim e para você, que eu quero compartilhar contigo. O problema que tu estás passando,
a dificuldade que talvez tu está dizendo, mas o irmão não conhece o que eu estou passando. Eu quero lhe dizer que isso que tu estás passando é algo preparativo, é algo que Deus projetou para você, para que ao passar por isso, entenda a palavra passar, você não vai ficar nisso, você vai passar por isso. Então, ao passar por a tribulação, por este problema, vai gerar em você algo poderoso. O apóstolo Paulo diz que toda tribulação pela qual nós passamos, e a Bíblia vai dizer que nós passamos por muita, nós não estamos isentos. Nós não pregamos aqui uma teoria ou uma teologia onde as pessoas dizem que crente não sofre, que crente não passa por dificuldade. Eu não vejo na Bíblia esta teologia, mas eu vejo na Bíblia que aquele que passa dando glória a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus, adquire constância na vida. E o apóstolo Paulo vai dizer que a tribulação produz em nós paciência. Louvado seja o Senhor. Esta palavra está chegando no seu coração. E eu quero que você entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que é o Espírito Santo de Deus que está falando contigo aí onde você está. Você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência em meio a este problema, a esta tribulação. E paciência, meus amados irmãos, é uma virtude, é uma dádiva. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que a paciência é um dos gomos do fruto do Espírito. Então, paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Eu quero dizer contigo e para ti nesta oportunidade que este problema, escute, seja doença, seja financeiro, seja de mantimento, seja uma briga conjugal, seja uma briga com o filho, seja qualquer problema que está lhe gerando, trazendo dores, é para gerar em ti, é para produzir em ti paciência. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Autocontrole emocional, saber calar-se no momento certo, saber falar no momento adequado, é suportar situações desagradáveis. Isso é ter paciência. É suportar as injúrias, é suportar os incômodos, sem perder a calma, sem perder a concentração, sem perder a visão de Deus, sem perder, meus amados irmãos, de vista aquilo que Deus tem para você. Louvado seja o Senhor para todos sempre. É por isso que você precisa ter paciência neste momento. É por isso que você precisa ter paciência, porque, como escreveu Tiago, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz assim: sabendo que esta aprovação, que a aprovação da vossa fé, produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Louvado seja o Senhor. Escute, Deus, ele te prova, porque ele quer te aperfeiçoar. Tu estás passando por isto, é porque Deus quer tirar de ti o melhor. Louvado seja o Senhor. Você pode adorar a Deus aí na sua casa, você pode exaltar o nome do Senhor. Então exalte, mesmo no seu lar, no seu quarto, glorifique a Deus, porque Ele quer o melhor para você. Então tenha paciência, meu irmão, tenha paciência, minha irmã, e o Senhor Deus fará grandes coisas na sua vida. A tribulação produz paciência, é algo inerente na vida do cristão que tem uma base firmada nestes pilares, que produz e que faz uma vida cristã e que tem uma vida cristã equilibrada. A tribulação
produz paciência. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a tribulação produz paciência. A tribulação não produz desespero. A tribulação não produz inconsentimento, não produz tristeza, não produz falta de fé na vida daquele que tem uma vida cristã equilibrada. Entenda, Deus ele quer que você tenha uma vida cristã equilibrada para que você possa aprender com esta tribulação e ser paciente no momento certo. Tenha autocontrole. E o salmista, no Salmo de número 40, a partir do versículo 3, ele vai nos ensinar que o motivo de termos paciência é porque nós esperamos em alguém maior. Maior que o teu problema, maior do que o teu dilema, maior do que a tua dificuldade. Sim, o teu Deus ele é maior, meu irmão. O teu Deus ele é maior, minha irmã. E o salmista, no Salmo de número 40, o salmista Davi, ele vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. A paciência que é gerada pelas tribulações em ti precisa ser entregue nas mãos de Deus. Faça como o salmista e espere com paciência no Senhor. Não espere pelos homens, não espere pelas suas próprias forças. O salmista ele vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas ele diz: mas eu farei menção do nome do Senhor. Amém? Você pode adorar a Deus. Espere com paciência no Senhor, porque Ele está te ouvindo. Ele inclina para mim. Sabe o que é que significa isso? Inclinar é você clamar a Ele, é por você esperar por Ele, é você esperar nele, e o Senhor abaixa para ouvir o seu clamor, meu irmão. O Senhor abaixa para ouvir a sua petição. Então tenha paciência. Louvado seja o Senhor. Ter paciência é esperar por Deus, é esperar Deus, é esperar o tempo de Deus. Quantas e quantas pessoas estão dando com a cara na parede, perdendo negócios, perdendo a paz, perdendo o relacionamento conjugal com os filhos, e tudo isso porque não tem a paciência de esperar o tempo de Deus. Deus está dizendo para você nesta noite, em nome de Jesus, que este problema que você está passando é para gerar em você a paciência de saber esperar nele. Espere com paciência no Senhor. Ele vai tirar você desta situação catastrófica, desta situação temerária, desta situação dificultosa, e vai colocar os seus pés numa rocha. Rocha é sinônimo de segurança. Rocha é sinônimo de fortaleza. Rocha é sinônimo de estabilidade. E todas as vezes que a Bíblia se refere à rocha, ela se refere a Jesus de Nazaré, a rocha, a pedra angular que foi rejeitada, mas por você foi recebida, e hoje você tem liberdade para exaltar o nome do Senhor. Então, esta lágrima que está rolando, então, este problema que está assolando, entregue nas mãos de Deus, confie nele, e o mais ele fará. E como eu disse, meus amados, uma vida cristã equilibrada, ela é constante, ou então
a tribulação produz paciência na vida do crente. E ele vai dizer assim: e a paciência, ou seja, o resultado da tribulação que você passou, vai gerar em você uma outra característica na sua vida. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: e a paciência produz em nós experiência. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E o que é experiência? Experiência, meus amados irmãos, significa conhecimento ou aprendizado através da prática ou da vivência. Como disse o apóstolo Paulo, a tribulação gera paciência, e a paciência vai gerar em você o conhecimento, o aprendizado daquilo que você passou. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então, conhecimento, meus amados irmãos, ou melhor, experiência é o ato ou efeito de experimentar. É algo particularmente, louvado seja o Senhor para todo sempre. É passar por uma prova, é passar por uma dificuldade e alcançar o conhecimento de Deus na sua vida. Louvado seja o Senhor. É bem verdade que algumas pessoas preferem alcançar a experiência pela vivência dos outros. É bem verdade, e talvez até melhor para aqueles que são experientes, aprender com os erros dos outros. Mas vai ter um dia, vai ter um momento que nós iremos aprender com os nossos erros. Nós iremos aprender com as tribulações dos outros, mas também nós precisamos aprender com as nossas tribulações. Eu quero dizer para você que talvez está dizendo: mas o meu problema é maior do que todas as pessoas. Eu quero lhe dizer que o teu problema é maior para você. Mas eu quero lhe dizer que muitas pessoas hoje estão tendo dificuldades e problemas maior do que a sua. E isso eu digo, meu irmão, minha irmã, não para você se entristecer, mas para que você possa ganhar experiência nesta tribulação. E a partir deste ganho, deste conhecimento, deste aprendizado, você consiga lidar melhor com os problemas que lhes sobrevirão. Louvado seja o Senhor. A experiência, ela serve para você adquirir conhecimento e aprendizado de alguma causa. Portanto, esse problema que você está passando, talvez inexperiente nesta causa, talvez tenha gerado em você algum tipo de contrimento, algum tipo de tristeza, algum tipo de desânimo. Mas eu quero lhe dizer que ao passar por esta tribulação, que vai gerar em você paciência, essa paciência vai produzir em você experiência. E no dia em que você passar novamente por este mesmo problema, você vai sair cantando e exaltando o nome do Senhor, sem nenhum resquício, porque você aprendeu, porque você adquiriu conhecimento de Deus para superar esta tribulação, adquirindo experiência. A experiência serve para você, sim, mas também serve para outros. A experiência serve para que você aconselhe, para que você ajude outras pessoas que estão passando ou que irão passar pelo problema que você já passou. E você vai aconselhá-los a ficar firmes, a saber que Deus, o Deus dos céus, o Deus poderoso, Ele cuida desta pessoa assim como Ele cuidou de você. E aí você vai ser o canal de bênção para esta pessoa. Aí você vai ser a voz profética para este homem, para esta mulher. Por isso, meu irmão, não reclame da sua tribulação, porque ela está gerando em você experiência
para superar as situações que ele aflige. E nessa situação, meus irmãos, eu gosto sempre de citar a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento, depois da prisão de Cristo, no capítulo de número 22 de Lucas, você vai ver, diante de várias indagações, Pedro, a partir do versículo de número 54, ele é colocado à prova. Entenda, veja bem, Pedro neste momento ainda não tinha alcançado a experiência, não tinha ainda alcançado o conhecimento maior da parte de Deus. E aí você vai ver que Pedro chega diante de algumas pessoas, Jesus está preso, sendo interrogado, e uma mulher, no versículo 57, pergunta se ele conhecia Jesus. Ele vai e nega Jesus. Em um outro momento, um certo homem chega para Pedro e pergunta se ele conhece Jesus. Ele diz que não sabe o que eles estão falando. Em outro momento, ele chega para Pedro e ele começa a injuriar, blasfemar e dizer que não conhece a Jesus. Entenda, a vida de Pedro, antes de adquirir a experiência, ele nega Jesus. Quero dizer para você, meu irmão, que antes de nós adquirirmos a experiência, nós caímos nos laços do inimigo com facilidade. Antes de adquirirmos o conhecimento que uma vida cristã equilibrada nos proporciona, nós erramos com mais facilidade, nós nos injuriamos com mais facilidade, nós perdemos a fé com mais facilidade, nós olhamos para trás com mais facilidade. Mas você vai ver que esse mesmo apóstolo Pedro, depois de adquirir a experiência, louvado seja o Senhor, e esta experiência é gerada através da tribulação que gera a paciência. Você vai ver Pedro agora, depois de um belo discurso no capítulo 4, depois de ser usado por Deus para curar um paralítico, depois de pregar para uma grande multidão, e uma grande multidão alcançada pelo Evangelho, ele é levado preso, ele é levado detido, e por causa do Evangelho, louvado seja o Senhor, ele passa por esta dificuldade. As pessoas estão alegres pelo milagre operado por Pedro, através do nome de Jesus, a tal ponto que os seus algozes, que os soldados, que aquelas pessoas que o prenderam, fala para ele da seguinte maneira, a partir do versículo de número 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que nós não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los, precisamos repreendê-los, que não falem mais com ninguém sobre este nome. E a Bíblia diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. E aqui Pedro, meus irmãos, no versículo de número 19, ele tem uma atitude totalmente diferente daquela de Lucas, lá de onde está escrito em Lucas, aonde ele negou Jesus. Agora, diante de uma nova oportunidade, só que agora com um diferencial, louvado seja o Senhor. Pedro tinha adquirido experiência com Deus. Pedro não conhecia Deus apenas de ver, ou de ouvir falar, melhor dizendo. Pedro conhecia Deus agora de mais perto.
ele tinha mais intimidade com Deus, porque ele adquiriu experiência na sua trajetória, passando por problemas, passando por tribulações, alcançando a paciência, porque ele soube esperar em Deus. E aí Pedro, ele diz diante daquelas pessoas, versículo 19, você lê na sua casa depois. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar daquele que vimos e ouvimos. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Meus irmãos, a experiência que está sendo gerada em ti, produz em ti, através da paciência, por passar por uma tribulação, vai fazer com que você seja um homem e uma mulher de Deus, um profeta e uma profeta de Deus, para exaltar o nome do Senhor em meio às nações, para glorificar o nome de nosso Deus em meio aos problemas e dizer: eu não posso me calar diante daquele que eu tenho conhecimento. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai dizer: e a paciência gera a experiência, e a experiência produz a esperança. Percebam que uma vida cristã equilibrada, ela é um degrau até você chegar à perfeição, à estatura de varão perfeito. E isso tudo, meus irmãos, vai lhe ajudando a moldar a sua vida, vai lhe ajudando a tirar os empecilhos. A experiência vai fazendo em você a rejeitar aquilo que você fazia com facilidade e não agradava a Deus, e agora com a situação de experiência, com a atitude de experiência, de conhecimento, você vai deixando de lado. A experiência produz em nós a esperança. Louvado seja o Senhor. E o termo esperança significa o ato de esperar alguma coisa, acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Perceba que na sua caminhada cristã, tendo uma vida equilibrada, você vai entender que a tribulação produz paciência, a paciência gera experiência para esperar, e a experiência produz em você esperança, para você acreditar, confiar, entender, ter certeza de que algo muito desejado vai acontecer. Louvado seja o Senhor para todos sempre. No sentido figurado, eu defini a expressão esperança, que é acreditar naquilo que está além dos olhos humanos. Ter esperança, meus irmãos, é acreditar, louvado seja o Senhor, que uma pessoa pode ser curada quando os médicos dizem que não pode. Ter esperança é acreditar que a tribulação que nós passamos, ela passará, porque nós estamos com Deus e Deus está conosco. Ter esperança é saber que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E para isso acontecer, nós precisamos acreditar em Deus, confiar em Deus, ter certeza de que Deus, Ele está contigo. Nós já vimos em vários textos a presença de Deus em nosso meio, e ela é notória em todos os momentos da nossa vida, ela é notória em todas as situações, em todos os momentos, porque Deus, Ele está
do nosso lado. O escritor aos Hebreus, meus amados irmãos, ele vai dizer que a experiência gera esperança, e a esperança é acreditar. Acreditar é ter fé. E o que é ter fé? Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você crê que a prova vai passar? Você crê que a porta de emprego vai se abrir? Você crê que este Covid-19 vai sair do nosso meio? Eu creio, porque eu creio no Deus dos impossíveis. Eu creio no Deus que criou os céus e a terra, que é mais poderoso do que o corona, que é mais poderoso do que o câncer, que é mais poderoso do que o AIDS, que é mais poderoso do que qualquer tipo de doença. Em nome de Jesus, você serve ao Jeová Rafá, ao Deus que sara. Louvado seja o Senhor. Por isso, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não saia deste culto nesta noite, meus irmãos, desacreditado, sem esperança, sem experiência, sem paciência, mas saia deste culto sabendo que a tua tribulação vai produzir em ti paciência para esperar em Deus. Esperando em Deus, você vai adquirir experiência, e a sua experiência sendo em ti gerada, vai produzir em ti esperança no Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! E o apóstolo, escritor aos Hebreus, ele vai dizer, meus amados irmãos, que sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que é necessário, aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então acredite, não deixe a sua esperança desvanecer, não deixe a sua fé se apagar. Não deixe a sua certeza de que Deus ele está no controle da sua vida cair por terra por causa deste laço, por causa desta seta, por causa, meus amados irmãos e irmãs, deste problema. Não deixe, acredite em Deus, creia em Deus, busque em Deus, e Ele com certeza fará grandes coisas na sua vida. E por que nós devemos acreditar? Porque Deus fez-nos promessas, meus irmãos. Deus ele fez promessa para você. Não promessa somente de uma porta de emprego, não somente de uma cura divina, mas ele fez promessa de que nós iríamos morar no céu de glória. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Você crê nesta doutrina ainda? Você adora a Deus porque Ele ainda vem. Ele ainda vem, Ele ainda vem, porque Ele disse, como João escreveu no seu evangelho, louvado seja o Senhor para todo sempre, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Sabe por quê, meus irmãos, que a esperança em nós, produzida pela experiência, que é produzida pela paciência através das tribulações, ela faz com que nós acreditemos de que Deus, Ele está conosco. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 13, onde fala sobre os heróis da fé, o escritor vai falar sobre vários homens e mulheres de Deus que viveram antes de nós, como Moisés, como Abraão, como os profetas, como mulheres como Débora e outros, que viveram nesta terra e abraçaram a causa de Cristo, o caminho, a salvação, porque eles tinham esperança. E
O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, ele diz assim: mas como está escrito, ou por que não dizer, todos estes homens e mulheres morreram na fé, ou seja, morreram na esperança, sem terem recebido as promessas em vida, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Louvado seja o Senhor. A sua esperança, como disse, é perceber, é olhar, é visualizar além do que os nossos olhos veem, é ver além do que os nossos olhos humanos veem, é ver o problema solucionado, é ver a doença curada, é ver o milagre operado, não porque somos bons, mas porque Deus está do nosso lado. Então abrace esta causa, vendo-as, louvado seja o Senhor, e crendo nelas, porque você é peregrino e forasteiro nesta terra. Louvado seja o Senhor. Para encerrarmos, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele vai dizer: e a paciência gera a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Ou seja, uma vida cristã equilibrada não lhe deixa confuso, não lhe deixa despreocupado, não lhe deixa abandonado, não lhe deixa só. Por quê? Porque você tem o conhecimento e a certeza de que Deus está contigo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, louvado seja o Senhor, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. A confusão não permite estar em você, porque o Espírito Santo habita contigo. O Espírito Santo está do teu lado. O Espírito Santo está lhe consolando e dizendo: eu estou contigo. E a Bíblia vai dizer que ele está. No Evangelho segundo João vai dizer que Jesus, quando ele ia para os céus, ele disse: eu vou fazer uma promessa, eu vou para os céus, mas eu enviarei outro Consolador para que esteja com você. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece nem o vê, mas você o pode, porque ele habita contigo, como disse o apóstolo Paulo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, adquira a vida cristã equilibrada, e antes de murmurar por causa da sua tribulação, creia que ela vai gerar em ti paciência, ela vai gerar em ti experiência, ela vai gerar em ti esperança, e isto que está sendo gerado em ti não vai lhe confundir, não vai lhe deixar desamparado, porque o Espírito Santo testifica com teu espírito de que somos, de que és filho de Deus. Para encerrar, eu quero citar o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 e 10, diz para mim e para você, para que você tenha esperança, para que você não se desespere, para que você não entristeça por causa desta tribulação. Ele vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Imagine algo bonito aqui desta terra, meu irmão.
Imagine algo bonito desta terra, minha irmã. As 7 maravilhas do mundo atual. As belas cachoeiras, as belas paisagens. E Paulo vai dizer: nada é comparável àquilo que Deus preparou para você. E ele vai dizer que Deus já revelou para ti através do Espírito Santo. Portanto, tenha uma vida cristã equilibrada. Adquira esta vida, este equilíbrio, este domínio próprio, esta estabilidade, esta harmonia na sua vida, para que você supere as tribulações, ganhando paciência, produzindo experiência, gerando esperança, que não lhe vai trazer confusão para a sua alma. Por isso, você tem que e precisa ter uma vida cristã em perfeito equilíbrio. Diante de tudo isso, você é convidado nesta oportunidade para orar. Orar a Deus mais uma vez, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, venha nos dar graça e venha nos cobrir com a sua misericórdia e a sua compaixão. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Vamos orar agora mais uma vez. Senhor meu Deus, eu te louvo por tua palavra. Eu te agradeço pelo teu santo nome. Eu te glorifico, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. É Ele, Senhor, que nos ajuda. É Ele, meu Deus Pai, que faz nos melhorar a cada dia da nossa vida. É Ele, meu Deus, que nos faz termos e querermos ter uma vida cristã equilibrada. Nós estamos, meu Deus, fundamentados na justificação, na paz com Deus, na tua glória. E mesmo, meu Deus Pai, este problema, esta tribulação pela qual nós estamos passando, nós entendemos, meu Deus, que é algo que tu tens para mim, para ele, para o teu servo e para a tua serva, para gerar nele, para gerar nela experiência contigo, paciência e saber esperar o teu nome, para alcançar, meu Deus, esperança pela tua revelação, pelo teu livramento, e alcançar, meu Deus Pai, a certeza de que o teu Espírito testifica que o teu amor está no nosso coração. Visita esta alma, visita este crente, visita, meu Deus Pai, este homem, esta mulher de Deus que está ouvindo esta programação, este culto online. E, meu Deus, gere nele, gere nela uma vida cristã equilibrada através do teu Espírito Santo. Permaneça conosco, nos dando da tua graça, nos dando, meu Deus Pai, do teu Espírito, para que possamos suportar tudo que temos suportado. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.